Efésios 4, 10 em diante. Diz assim: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou todos para apóstolos. É isso mesmo? Não, é isso. Ele designou alguns para apóstolos, todos para profetas. Não, ele designou o quê? Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Na realidade, pastores e mestres não são as mesmas pessoas. Ele designou pastores e designou mestres também. É a finalização do texto, né? Aí ele diz no versículo 12: para quê? Qual é a razão? Porque Deus nunca diz nada sem razão, gente. Deus nunca fala nada aleatoriamente. Deus nunca designa alguém aleatoriamente. Deus não designa e depois a pessoa chega lá e diz assim: eu não sei o que fazer. No momento que Deus designa alguém para fazer, que há uma designação de Deus para fazer, o próprio Deus já tem as orientações certas de como fazer. Quais são as razões pelas quais Ele levantou? Tudo que Deus fez, Deus não fez sem razão. Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê, queridos. Então, quais foram as razões para o levantar dos 5 ministérios? Qual foi a razão, o porquê que Deus levantou apóstolos, evangelistas, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Para que Deus levantou esses 5 ministérios na casa? Para quê? Tem uma razão. E qual foi essa razão? Aí o apóstolo Paulo, ele dá as razões pelas quais os 5 ministérios são estabelecidos em uma casa. Então, para que esses ministérios são levantados? Aí o texto diz: eles são responsáveis para preparar. Em algumas traduções diz que eles são responsáveis para equipar, preparar. Então, para que serve? Qual é a função dos 5 ministérios na igreja? Preparar. Preparar quem? Preparar os santos. Para quê? Para realizar a obra de Cristo. Por isso que ninguém pode realizar a obra de Cristo sem preparação. Ninguém pode fazer a obra de Cristo sem preparo. Os próprios discípulos de Jesus, porque Jesus teve 12 apóstolos, fechado. Inclusive, hoje existe um questionamento muito grande em relação se existe ainda apóstolo nos dias de hoje, porque a maioria de muitos pastores dizem que houve somente uma época para os apóstolos, e os apóstolos foram os 12 de Jesus. Não é verdade. Porque depois dos 12 de Jesus, Paulo não estava incluído nos 12 de Jesus, ou estava? Paulo não estava. Paulo veio depois. Apolo, que era um apóstolo, queridos, não estava incluído nos 12, mas ele foi considerado como um apóstolo. E se você observar, em Romanos, no capítulo de número 16, as últimas saudações do apóstolo Paulo, a igreja em Roma, está cheio de gente ali que tinha o ministério apostólico. O problema é que hoje se confunde o ministério apostólico com status. Hoje ser apóstolo virou status. E eu não estou dizendo, naquela ocasião, apóstolo não era status. Não se tinha status. Inclusive, a função entre pastores, bispo e presbítero muitas vezes é confundido.
Porque Pedro é chamado de bispo, mas Pedro também é chamado de apóstolo. E Pedro também é chamado de presbítero. Porque as funções eram muito iguais. Porque ninguém ligava para as funções. As pessoas não tinham o ego das funções, do status das funções. Isso veio depois. Aí hoje, o ego e os status das funções é que muitas vezes a gente encontra dificuldade em se entender os 5 ministérios. Mas o apóstolo está dizendo aqui, está escrevendo a carta, a epístola, à igreja que estava lá em Éfeso. E esta carta se estende para nós. Então ele fala dos 5 ministérios, mas ele diz o porquê que os 5 ministérios precisam estar em uma igreja. Se esses 5 ministérios não estiver dentro da igreja, a igreja é desorganizada. Se a funcionalidade dos 5 ministérios não estiver dentro de uma igreja, essa igreja está desorganizada. Por quê? Porque a função dos ministérios, dos 5 ministérios, serve justamente para isso, para preparar os santos. Então por que a igreja de hoje não prepara os crentes? Não prepara porque os ministérios não são exercidos. E os ministérios exercidos não são ministérios de status. É gente com a capacidade apostólica e de entender muito bem qual é a sua função dentro do ministério e equipar os crentes para aquilo o qual Deus os chamou. É gente se levantar como profeta, mas não como profeta de eu te digo. É levantar com o ofício profético e ensinar a igreja e orientar os santos sobre o ministério profético e o que a igreja deve relevar, o que a igreja deve fazer dentro do ministério profético. É entender a função de um evangelista e o que ele faz em uma congregação, quais são as liberações que Deus dá para ele, para preparar os santos para evangelizar o mundo. Entender quais são as funções de um ministério pastoral, de um apacentamento de eficiência, de entender qual é a função que um pastor tem dentro de uma igreja. E ensinar o apacentamento, uma igreja que apacenta um ao outro. Porque uma igreja de pastoreamento não significa que todos vão ser pastores. Significa que dentro do conceito de pastoreamento, toda a igreja percebe e entende que ele precisa cuidar de alguém. Por que as pessoas não querem cuidar das outras mais? Porque está falhando o ministério pastoral na casa. Porque se não tiver ministério pastoral na casa, queridos, se a igreja não tiver o ministério pastoral, escuta, e mais uma vez, não são pastores consagrados. Eu não estou falando de pastores consagrados, eu estou falando de uma ideia de uma igreja de pastoreamento, que todo mundo se preocupa com o outro, que não é somente o bispo Marivaldo, não é o Arthur, é você. Equipar os santos significa ter um mestre na casa, alguém que estuda profundamente as Sagradas Escrituras e põe em ordem, irmãos, põe em ordem textos bíblicos, põe em ordem apostilas, põe em ordem estudo para equipar a igreja em todas as áreas. Era para isso, gente. Era para isso que os 5 ministérios serviam na igreja. Como era que uma igreja dessa não podia crescer? Como?
eram 12, que se tornou 70, e que depois se tornou 500, mas no Pentecoste tinha 120, e que multiplicou para 3.000, e depois foi para 5, e depois foi para 8, e depois o texto diz que o número de discípulos iam crescendo de maneira poderosa, e Deus ia salvando aqueles que a igreja ia ministrando o evangelho. Que eficácia! Que eficácia, irmãos! Sabe por quê? Porque a igreja tinha apóstolos, porque a igreja tinha profetas, e eu posso buscar e provar biblicamente para você. Eu estou falando da igreja do Novo Testamento. A igreja tinha profetas, a igreja tinha evangelistas. Estão lembrados do grande Filipe, que cheio da presença de Deus, disse: essa não é minha casa, esse não é o meu lugar, vou para Samaria. E foi para Samaria. Quando ele estava caminhando, o Espírito Santo veio sobre ele e disse para ele: o que é que você está fazendo aí? Estou indo para Samaria. O eunuco estava passando. Ele disse: existe uma mensagem para você, sobe até onde que aquele homem está, lendo a palavra, porque ele não está entendendo. E Filipe foi lá e ministrou a palavra. O conceito de evangelista, queridos, o ministério evangelístico estava pronto e habilitado naquele lugar. Como é que uma igreja não pode crescer? Como? Impossível. Uma igreja pronta para equipar e preparar os santos. Aleluia. Nós preparamos os santos e precisamos. Aí ele diz, olha, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Versículo de número 13. Até que, olha para que servem os ministérios. Olha para que servem os 5 ministérios. Até que todos, até que todos o quê? Todos alcancem a unidade. Até que todos alcancem o quê? Então qual era o primeiro propósito? Alcançar o quê? Unidade. Como é que a gente alcança a unidade dividida, gente? Tal igual Evódia e Sinti, que estão lembrados? Na igreja de Filipos. Paulo disse para Timóteo: cuida delas, porque elas estão com um pensamento faccioso, pensamento divergente. Cuida delas. Unidade. A primeira coisa que o ministério, os 5 ministérios faz dentro de uma igreja, equipando os crentes, é trazer unidade. Porque existe diferença, irmãos, entre unidade e união. Por quê? Qual é a diferença? É que união faz o quê? Açúcar. A união somente é um grupo. Unidade está em todos os momentos. Momentos ruins, momentos bons, momentos difíceis, momentos prazerosos, momentos em dificuldade. A unidade, irmãos, a unidade, ela ultrapassa. Ela vai além de quem é, se faz parte, se não faz, eu não gosto. A unidade vai além, gente. Como é que uma igreja tem amparato para crescer, se o primeiro momento em que deve ser feito pelos 5 ministérios é equipando a igreja para unidade? Até que todos, repita comigo, todos, deixa alguém de fora? Deixa alguém de fora? Unidade deixa alguém de fora? Gente, olha para mim, pelo amor de Deus, unidade deixa alguém de fora?
Então, se deixa alguém de fora, é unidade? Não. Está aqui. Bem, sabe, meus irmãos, vá tratar com Paulo. Quando você chegar em casa, ore e diga assim: o apóstolo Paulo, eu não concordo com o que você está dizendo. É ele que está dizendo. Está aqui, não sei o que estou dizendo. É ele que está dizendo. O equipamento dos santos começa com o quê? Unidade. Aí ele diz mais: até que todos alcancemos a unidade, que é a fé e o conhecimento. Fé e conhecimento. Repita comigo: fé e conhecimento. Repita comigo mais uma vez, diga: unidade, fé e conhecimento. Então, para que serve os 5 ministérios? Para equipar os santos para unidade, fé e o quê? Conhecimento. Conhecimento de quem? De quem? De quem? Conhecimento do Filho de Deus. E o que mais? Isso vai produzir o quê? Maturidade. Unidade, fé e conhecimento, irmãos, produz o quê? Maturidade. Porque o ápice não é a maturidade. Porque depois da maturidade tem outro. Depois da maturidade existe uma medida. E é justamente nessa medida que nós devemos alcançar e que vamos alcançar. Qual é a medida? A medida é completa, até que a igreja se pareça com Jesus. Até que nossas lives se pareçam com Jesus. Até que nossos ministérios se pareçam com Jesus. Até que nossas vidas se pareçam com Jesus. O equipamento, uma igreja equipada, irmãos, é uma igreja que se parece com Jesus. Se pergunte, faça uma pergunta: se os nossos ministérios estão parecidos com Jesus? Se eu e você estamos parecidos com Jesus? Para a gente terminar, 14. Então vocês entenderam, tá certo? Para que serve os 5 ministérios? Amém, queridos? Não sou eu, é Bíblia, tá certo? É Bíblia, palavra de Deus. Presta atenção. E o que mais, meu bispo? Vamos lá. Então, não seremos mais? Oi? Diz o quê? O que é que diz aí? Criança? Tem uma tradução que diz menino, não é isso? Então, só a partir do momento em que a igreja entende os 5 ministérios, e ela é levada pelos 5 ministérios, ela está qualificada nos 5 ministérios, ela se torna uma igreja madura, ela se torna uma igreja equilibrada, e uma igreja equilibrada não é uma igreja mais menina, não são crentes mais inconstantes, não são os bispos, nem pastores e nem presbíteros inconstantes, que desistem de qualquer coisa. Maturidade não significa que a todo momento, queridos, a todo instante da sua vida, você tem aquele equilíbrio dentro daquela situação que você está passando. Não, eu não estou falando isso. Porque Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições. Então eu tenho aflição. Eu tenho muita, queridos. Você não faz ideia das aflições que eu tenho. Agora eu olho para Jesus. Eu olho para o ministério dele. Eu olho para os 5 ministérios que me equipou para o apostólico, que me equipou para o profético, que me equipou para evangelista, que me equipou no pastoreio e que me equipou, meus amados, no mestrado. Eu digo: Jesus, me dê capacidade para superar tudo isso,
para glória e louvor do teu nome. É isso. Uma igreja fraca, de gente que vai embora, é isso. É porque aqueles que estão na responsabilidade de equipar não estão equipando. O problema não são as pessoas, o problema somos nós líderes. Eu e você. A gente não está equipando. E se a gente não equipa essas pessoas, elas são meninos. Eu sei como que é o Bento. Hein, Arthur? Você sabe como que é a Estezinha? Tem hora que ela faz birra, não faz? Hein? Tem hora que ela faz. Tem hora que fica brava e tal. Ali, por quê, gente? Por quê? Porque ela é menina. O Bento é criança. Ainda não tem o entendimento claro das coisas. E quem é que vai dando o entendimento claro das coisas? Paternidade. Porque uma igreja fundamentada nos 5 ministérios, ela tem paternidade. Elas dão destino para as pessoas que ali congregam. Elas dão destino para as pessoas que ali estão debaixo da sua cobertura. É uma igreja que dá pastoreamento, que sabe muito bem equipar os santos e prepará-los para o momento adverso da vida. Então pode vir o perrengue que for em uma igreja, os crentes estão tudo alicerçados em Jesus. Por quê? Porque a estatura de varão perfeito está nele. A estatura de varão perfeito está nele. Ele é o nosso modelo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, e nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. É isso. O ministério quíntuplo serve para isso. Não é para status. Não é para dizer que eu sou profeta de ofício. Não é para dizer que eu sou evangelista de ofício. Não é para dizer que eu tenho uma chamada apostólica. Não é simplesmente para dizer que eu tenho uma chamada pastoral. Não é para dizer para as pessoas que eu tenho uma chamada de mestre. É para me equipar. É para trabalhar mais em minha vida. Para que eu tenha um nível de maturidade tão grande e que eu não me permita ser enganado por qualquer vento que vier. Qualquer palavra, qualquer conversa. É isso. Agora, rapidamente, eu quero falar para vocês das funcionalidades dos 5 ministérios. Eu mergulhei nisso. Eu vou mostrar para vocês como é que funcionam os 5 ministérios da casa. E aqui eu já vi. Eu sei de gente aqui na IBA que é profeta de ofício. Eu vejo isso. Eu vejo isso na movimentação da pessoa. Eu vejo isso. Igualmente, nós podemos concluir que nos tempos atuais, os 5 ministérios devem representar ou ter representatividade legal. Legal, somente não somente legal, ter representatividade legal, e nós devemos consolidar os 5 ministérios dessa igreja. Porque não adianta ser e dizer,
nós somos Igreja Bíblica Ágape, e o nosso ano profético e apostólico é o ano das estações. Não adianta dizer que é o ano das estações. Não adianta dizer que somos apostólicos e proféticos. Mas precisamos consolidar, precisamos entender, precisamos mergulhar para equipar esta igreja dentro de um nível de maturidade maior. Então vamos lá. Em primeiro lugar, os benefícios de uma estrutura bem definida de uma igreja com 5 ministérios. Quais são os benefícios na estrutura de uma igreja bem definida? Eu pedi para os meninos gravarem aqui, vai ficar gravado. E eu gostaria que vocês, nós vamos colocar no canal no YouTube, eu gostaria que vocês mergulhassem nisso, tá certo? Mergulhassem. Então vamos lá. Nós já mencionamos aqui que a estrutura ajuda na orientação de uma igreja pujante e de uma igreja que está com aptidão para crescimento. A estrutura é como uma armação que sustenta um conjunto de coisas. Uma estrutura dá suporte, dá força e dá vigor para qualquer lugar. Nós estamos debaixo de uma estrutura. Aqui existe um forro, em cima desse forro existe um telhado, por cima desse forro tem uma estrutura sustentando esse forro. E abaixo do telhado também existe uma estrutura sustentando o telhado, como existe também uma estrutura segurando as paredes. Então nós vamos ver a definição de uma estrutura, de uma igreja bem estruturada nos 5 ministérios. Também permite a disposição e direção aos diferentes membros do corpo. Uma estrutura bem equilibrada e bem definida permite disposição e direção aos diferentes membros do corpo. Isso quer dizer, nem todo mundo faz a mesma coisa. Que uma igreja apostólica e profética, ele descobre talentos. Vocês observaram que dentro de uma estrutura da igreja são 2 coisas que as pessoas querem fazer mais? Qual é? Pregar e cantar. Por quê? Porque não está definida a estrutura, irmãos, de uma igreja nos 5 ministérios. Porque uma igreja bem estruturada nos 5 ministérios, ela descobre talentos. As pessoas têm aptidão para desenvolver, irmãos. Elas dizem, eu estou pronta, eu estou apta, ou mesmo que elas não estejam prontas, nem apta, ela vai para o seu líder e vai dizer assim, meu líder, eu não estou pronto, eu não estou apto para exercer essa função, mas eu estou à disposição para me equipar, e eu quero aqui prevalecer e dizer que eu quero trabalhar no reino. Essa estrutura bem definida dos 5 ministérios traz um aproveitamento para o crescimento da igreja. Quem já ouviu falar do Bill Johnson? Escute, por favor. Ouça as ministrações do Bill Johnson. Bethel. Quando você olha, um dia o Bill Johnson disse que hoje ele é pastor da Bethel. A Bethel é uma igreja em grande crescimento, né? Muito forte. E ele disse que a igreja, quando era liderada pelo pai dele, ele disse que ele queria liderar algo na igreja. Mas ele disse que ele queria liderar os jovens da casa do Senhor, os jovens da igreja.
E aí o pai dele disse assim: ô Bill, faz o seguinte, como os jovens já está ocupado a função de líder de jovens de um ministério, ou já tem alguém, melhor dizendo, ocupando a função de líder de jovens, eu quero te convidar, e ele já era pastor, eu quero te convidar para tomar conta da livraria. Eu quero que você tome conta da livraria da igreja. E aí ele disse que naquele momento ele pensou, ele falou para o pai dele: mas eu não sei mexer em nada da livraria, eu não vou, porque eu acho que eu não estou qualificado para liderar a livraria, não é não é o que eu quero, não falou comigo, não, a minha disposição não está em liderar a livraria. E o pai dele disse: tá bom, tá certo, então depois a gente vê isso. Ele disse que quando ele saiu, e ele foi para um tempo de oração, aí Deus falou para ele assim, presta atenção, queridos, Deus falou para ele assim: escuta, você só lidera aquilo que é bom para você? Você só lidera aquilo que você é excelente? É isso? A igreja dos 5 ministérios fazem isso. Promove as pessoas para liderar aquilo que elas têm dificuldade mesmo, para despertar o melhor que ela tem de Deus. Porque o que você faz de bom, Deus já sabe. Agora surpreenda o que Deus tem para fazer em sua vida com o que você não tem habilidade para fazer. E aí quando ele ouviu Deus falar isso, ele disse: Senhor, então tá bom, eu aceito ser pastor da livraria. E ele disse que ele passou aproximadamente 5 anos como pastor da livraria, e a livraria cresceu 10 vezes mais na administração dele. Por que isso? Se a função dos 5 ministérios é dar estrutura e equipar a nossa vida e qualificar a nossa vida, eu já tenho qualificação naquilo que eu sei fazer. Agora, surpreendente será você tirar 10 naquilo que você não tem habilidade. Porque aquilo que você tem habilidade, quando você terminar, você vai olhar para você e vai dizer assim: nossa, eu fiz muito bem. Mas aquilo que você não tem habilidade e que Deus te deu estrutura para fazer, você vai dizer assim: Deus, a ti a honra, a glória e a majestade. Então os 5 ministérios, ele nos coloca na disposição de um aproveitamento maior nas nossas fragilidades. Se você me perguntar se eu sou bom em todas as coisas, não. E nem quero, e nem preciso, porque naquilo que eu não sou bom, o reverendo Marivaldo é. Naquilo que ele não é bom, o bispo Antônio é. Naquilo que o bispo Antônio não for bom, o bispo Sidney é. Isso significa o quê? Unidade. Porque na unidade ninguém fica sofrendo. Na unidade tem sempre o outro para ajudar a fazer aquilo que nós temos dificuldade para fazer. Os benefícios de uma estrutura definida de uma igreja dos 5 ministérios, ela desata uma unção maior. A igreja começa a subir de um nível maior. E esse nível maior em que a igreja sobe é um nível de unção.
E esse nível de unção maior não significa que nós seremos maior, significa que Deus é revelado de uma maneira mais forte, mais poderosa, mais uniforme, essa é essa palavra. Uma igreja que desata a habilidade de uma unção, Deus aparece mais e a igreja aparece menos. Existe diferença hoje nos apóstolos, porque quando um milagre é operado por eles, quem aparece é eles. Mas na realidade, pode observar, os milagres que aparecem é porque a igreja tal, é porque a partir do momento em que eu entrei na igreja tal, a partir do momento que eu recebi a unção do homem de Deus, a palavra do homem de Deus, isso tudo pode ser evidenciado, mas a razão maior desta unção e da liberalidade dos 5 ministérios é que a unção é tão grande que tudo que acontece é para a glória de Deus. Gente, Jesus está curando ali, glória a Deus. Gente, está havendo um mover na presença do Senhor aqui, glória a Deus. Gente, está havendo um sobrenatural de Deus, glória a Deus. Gente, almas estão sendo salvas, glória a Deus. Gente, a minha life multiplicou, glória a Deus. Tudo é motivo para exaltar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por quê? Porque não é apesar do homem, ou não é o homem, melhor dizendo, é apesar do homem. Então, uma igreja que os 5 ministérios têm como base, é bem definido, e temos benefício na estrutura dessa igreja, é que existe uma unção maior e uma habilidade que traz o quê? Mais graça de Deus. Eu não estou falando de graça sobre graça. Eu estou falando de um poder tão grande que toda a igreja entende que quem nós somos, quem nós éramos e quem nós somos e como nos movimentamos é pela graça de Deus. Então não existe glória para homem nenhum. Tudo é para Ele. Vocês entenderam agora por quê que a igreja primitiva cresceu? Estão lembrados? Pedro e João subindo no templo, aí aquele homem que estava ali, me dá uma esmola. Pedro disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu te digo, no nome de Jesus a quem eu sirvo, levanta e anda. Aquele homem se levantou, e todo aquele burbúrio lá, os fariseus, saduceus, e todos os líderes religiosos, chegaram para Pedro e João, o povo também olhou, e disse, meu Deus, que coisa extraordinária que esses homens estão fazendo. E ficaram olhando com um senso de idolatria, porque às vezes a gente fica assim. A gente acha que aquilo que aquele homem fez é porque ele tem uma presença de Deus tão grande que Deus escuta somente a oração dele. Ou que ele é um homem que anda dentro do sobrenatural, é graça. Pedro disse, sabe o que, João? Por que vocês estão olhando para mim, para nós, como se fosse nós que tivéssemos feito isso? Aí Pedro diz, foi pelo poderoso nome de Jesus, a quem vocês crucificaram. Pedro começa a enaltecer o nome de Jesus, sabe por quê? Em um lugar que se entende os 5 ministérios de uma glória para o homem. Em um lugar onde que a estrutura é bem definida, com a igreja
dos 5 ministérios é uma igreja que promove segurança. Segurança. Você diz assim: esse é o lugar que eu estou. Esse é o lugar que o Senhor me colocou. Esse é o lugar que Deus reservou para a minha vida. Esse é o local. É aqui que eu quero colocar a minha vida diante do Senhor, para que o Senhor me use de maneira poderosa. E eu não estou dizendo o local somente onde que você congrega, mas é o local da sua vida, de sua história. A sua vida, sua mente não é contaminada com as coisas e nem com nenhuma falácia, porque o lugar que você está em Deus promove segurança para quem você é. Uau! Vocês estão me entendendo, irmãos? Pelo amor de Deus, escuta novamente. Por isso que eu escuto muitas coisas acerca de mim. Muitas coisas. Já ouvi muitas coisas tristes que falaram de mim. Agora você acha que a minha segurança está nisso? Senão eu já tinha deixado o ministério pastoral faz tempo. É que o lugar que eu estou em Deus me promove segurança para aquilo que eu sou. E aquilo que eu sou, ninguém define, só Deus define o que eu sou. Eu poderia te definir N palavras, mas a única que eu quero definir, com quem Deus escolheu para que eu seja. Ele diz claramente: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dê um aplauso ao Senhor bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Para a gente encerrar, como diz Nicodemos, depois que o pastor diz encerrar, ele leva mais 20 minutos. Mas para a gente encerrar, vamos lá. Definir, tá certo? Definir como se movimenta os 5 ministérios. Presta atenção. Primeiro, o apóstolo Paulo enfatiza na passagem citada que essa estrutura ministerial veio do Senhor. Então, para aperfeiçoar, edificar o corpo, trazer unidade da fé, proporcionar conhecimento dos filhos de Deus, produzir crescimento e maturidade plena para chegar à estatura e varão perfeito de Cristo. Capacidade ou capacita ou capacitar nosso homem interior, de forma que nada possa abalar nossa fé. Nenhum tipo de doutrina ou prática cristãs. E seguir crescendo e edificando o corpo de Cristo em amor. Agora vamos lá. Como é que se define o ministério apostólico? Como é que se define um apóstolo ou ministério apostólico em uma casa? Vamos lá. Em primeiro lugar, o apóstolo é um dom ministerial. O exercício de seu ministério é importante na igreja para executar a obra de Deus e remover governo de trevas. Deus está estabelecendo o seu governo dentro de uma ordem apostólica. Para Ele, para Deus, os apóstolos são imprescindíveis. Sua unção é particular e muito necessária. Primeiro ponto, o apóstolo e sua unção trazem revelação à igreja. Os apóstolos desatam sobre a igreja ousadia, fé e visão. Trazem, eu poderia levar horas aqui dentro desses pontos. Trazem a reforma e a reconstrução da igreja. Quarto, o ministério apostólico trazem o juízo e a justiça de Deus à igreja e às nações. Quinto, julgam os poderes do ocultismo. Sexto, traz o fundamento principal para a casa de Deus, que é Cristo. Sétimo, ministram a compaixão e a graça de Deus. Oitavo,
ministram a cobertura espiritual a ministros, igrejas e territórios. 9, sua unção confirma, estabelece e fortalece os discípulos, líderes e ministros. 10, a unção apostólica e os apóstolos estabelecem doutrina para a igreja de Cristo. 11, trazem ordem e disciplina com amor na igreja. 12, apóstolos trazem ordem, 12, operam na esfera dos 5 ministérios e se movem em todos. 13, produzem o movimento apostólico dentro das igrejas. 14, confrontam o legalismo e os falsos sistemas religiosos dos homens. 15, o ministério apostólico são reparadores de brechas na igreja e cobre a nudez da igreja de Cristo. 16, projetam a visão e a compreensão do que o corpo de Cristo é capaz. 17, traz direção madura a uma liderança. 18, por sua unção vem a manifestação dos dons, unção e ministério. 20, ministram a plenitude do Espírito Santo. 11, trazem as estratégias de guerras espirituais e mobilizam a igreja para essas guerras. 12, trazem a paciência e a fortaleza aos discípulos. 13, ministram oração e ministério da palavra. 14, ministram generosidade e habilidade em administração financeira. E 25, os apóstolos são fundamentos no estabelecimento do reino de Deus em qualquer lugar. Profetas, como é que os profetas se manifestam na igreja? Em primeiro, o profeta são importantes para o fluir do Espírito. Se não houver profeta em uma igreja, o Espírito não flui. Segundo, queridos, os profetas, e com a unção que Deus os dá, derrubam reinos demoníacos. Os profetas são ungidos para destruir obras do maligno. Destrói o pecado carnal e demoníaco dentro da igreja. Trazem pureza e santificação na casa do Senhor. Trazem revelação da palavra e dos propósitos de Deus. Afirmam a identidade de cada ministro do corpo de Cristo. Sua unção constrói e edifica o corpo. Profetas derribam líderes e sistemas religiosos e seus espíritos babilônicos. Profetas ativam os outros em dom de profecia, na palavra profética e no ofício profético. O profeta derrama a sua unção e planta nos filhos de Deus e faz florescer os seus filhos da casa do Senhor. Os profetas iniciam o modelo divino ao ouvir sua palavra. Trazem confirmação da palavra ao espírito da igreja. Desatam o louvor e adoração no templo. Ativam os dons da fé. Consolam e exortam e liberam a igreja. Liberam dons e talentos e operação do Espírito Santo. Trazem fortalezas às novas forças e novas forças aos cristãos. Trazem restauração da palavra, unção e alegria no Espírito. Profetas desatam uma unção e um espírito de conquista e vitória na igreja. Profetas liberam unção de guerra espiritual e estratégia para o povo de Deus. Profetas, através do seu ofício, desata também na igreja prosperidades financeiras. Destrói a oposição satânica.
libera o poder da ressurreição, trazem o fogo do Espírito na igreja, trazem temor a Deus e reverência à sua santa palavra. A participação dos profetas nos ministérios da igreja traz toda a veracidade para projetos pelos quais Deus está levantando e quer fazer. Terceiro, evangelistas. Os evangelistas levam boas novas, não trazem boas novas. Irmãos, eu quero vos trazer uma palavra de Deus. Não é função de evangelista. Evangelista levam boas novas, sai dentro da igreja e diz: escutem, porque Deus tem uma palavra para esta nação. Evangelistas traz a unção de cura e de libertação. Evangelista liberta os cativos. A unção de um evangelista traz redenção para a obra vicária de Cristo. Equipa a igreja a falar de justificação divina. Produz muitos novos convertidos. Unge e traz convicção da maldade a todo pecador. A unção de um profeta desata o poderio do evangelismo na igreja. A unção de um profeta traz milagres. Profeta promove mobilização na igreja. A sua unção traz prodígio. Desata a unção para o coração da igreja. Evangelistas traz unção e um jejum poderoso à igreja. Evangelista traz unção de reconciliação. Evangelista traz os caídos. Desata a unção de guerra espiritual. Desata a unção de colheita. Mobiliza a igreja para a grande comissão. Traz unção maravilhosa. Traz ousadia para a igreja. Move a igreja para a compaixão. Tira o medo de Satanás e seus demônios da igreja. Evangelistas traz empatia para a igreja. Evangelista libera unção de desafio para o povo de Deus. Traz alegria, vitória e aviva a igreja para os próximos anos. O que traz o ministério pastoral em uma igreja? A unção pastoral traz amor. A unção pastoral ministra cura interior. A unção pastoral traz liderança aos cristãos. A unção pastoral traz propósito, traz edificação, ministra companheirismo e comunhão, traz vida e consolidação dos cristãos, traz cura física, divina para a igreja, traz libertação de ataduras de demônios e espíritos familiares, move-se na oração, ministram um exemplo de modelo em sua vida, tem a unção para discipular, traz proteção e cobertura para a igreja, traz unção de paternidade, dando segurança e identidade ao corpo de Cristo. O ministério pastoral traz unção de reconciliação, traz orientação, ministra ensinamentos práticos, se movem pelo espírito do conselho e da sabedoria, traz fundamento básico. O ministério pastoral exorta, se movem debaixo de uma unção de mansidão e paciência, e traz o ministério da paz na igreja. O ministério pastoral traz cuidado e prevenção. O ministério pastoral tem uma unção para transmitir doutrina. Mobiliza a igreja para a assistência social, cuidar dos órfãos, das viúvas e trazer aqueles que estão em cativeiro para serem livres das garras do diabo.
E o ministério pastoral está debaixo de uma unção de amor e de misericórdia. Para a gente finalizar, o ministério de um mestre na igreja traz a unção da revelação da palavra, traz luz ao texto sagrado, se move debaixo do espírito de conhecimento divino, se move debaixo do espírito de inteligência divino, opera debaixo dos dons e da revelação do Espírito, traz ou leva a igreja para a maturidade, traz crescimento, ministra vida, ministra alegria, produz disciplina e bons hábitos para a igreja. O ministério de mestre produz disciplina e bons hábitos, fortalece princípios bíblicos, ministra e prepara para o ministério, ministra preparação para o ministério, produz convicção e arrependimento, traz correção, traz entendimento de propósito, traz confirmação das verdades proféticas, ensina a conhecer os sinais dos tempos de Deus e amplia a visão da igreja para os tempos futuros, traz edificação ao corpo, traz firmeza aos cristãos, traz equilíbrio espiritual e profético, ensina a doutrina de fundamentos, produz liberdade religiosa, ministra o discernimento da palavra, protege a igreja da mentira e do erro, e é um ministério cuja unção produz fome da palavra de Deus. Fique de pé, por favor. É isso, irmão. Líderes, olhem para mim. É isso. O que a igreja primitiva produzia era isso, não era status. Eles não estavam preocupados se eram bispos, apóstolos, ou pastores, ou presbíteros. A igreja desenvolvia os 5 ministérios e preparava os cristãos para isso. E eu vejo a capacidade que essa igreja tem de preparar os cristãos. Eu vejo os 5 ministérios dentro desta casa. Eu vejo gente como mestre nesta casa, tendo discernimento, preparando a igreja. Eu vejo gente como evangelista nesta casa. Agora escuta, se a gente não entender os 5 ministérios, e não começarmos a atuar dentro dos 5 ministérios em todos os lugares, em nossas lives, em nossa vida como um todo, porque eu não tenho vida secular e vida religiosa. Quando eu estou no meu trabalho não é vida secular, quando eu estou fazendo algo para alguém não é vida secular, porque para um cristão não tem diferença de vida secular e vida religiosa, porque a vida do cristão é um todo. Os 5 ministérios não funcionava na igreja primitiva, a partir do momento que eles estavam dentro da igreja, ou dentro do pequeno grupo, funcionava em todos os lugares, em todas as repartições, no governo de Herodes, de Pôncio Pilatos,
Irmãos, o cristianismo entrou em todos os lugares. O problema é que hoje queremos colocar o cristianismo de goela abaixo nas repartições, mas tem gente preparada para isso. Quando a igreja brasileira, quando a igreja de Jesus começar a entender os 5 ministérios, e nós começarmos a exercer essa capacitação dos 5 ministérios, não tem ninguém que nos segure e rever. Ninguém. Não tem mais briga de denominação, não tem mais briga de pastores. Não, irmãos, não existe mais briga dentro da igreja. Sabe por quê? Porque as pessoas estão sendo equipados realmente, modelados realmente, preparados realmente, para exercer a funcionalidade dos 5 ministérios. A minha esperança é que você se permita ser sacudido. Nós estamos dentro de um mover muito grande aqui nas segundas-feiras, tanto dos segundas na casa, como nos segundas na oração. E eu acredito que esse mover é um mover apostólico. Eu acredito, porque existem muitas manifestações de Deus clara e visível nesse lugar. Agora Deus não está escolhendo Camila ou Vitor para exercer o ministério. Deus está nos escolhendo como líderes. Deus nos escolheu como líderes para fazer com que cada culto, cada tempo, afinal de contas amanhã, 8 horas da manhã, estaremos aqui orando, e às 9 horas começa o culto. Que esse culto das 9 horas, a liderança que esteja aqui, leve esta igreja, para que a igreja entenda o mover pelo qual Deus está reservando e preparando. Me faz lembrar mais uma vez, daquilo que Deus falou no nosso coração, da visão que tivemos, que o óleo de Deus vinha sobre nossa vida, e que a igreja iria experimentar um aroma suave e poderoso. Eu vou fazer isso todas as vezes, até que vocês compreendam o que vocês carregam, até que vocês compreendam o que Deus colocou no coração de vocês, até que nós compreendamos a grandeza do que Deus quer fazer nesse lugar, nesse bairro. E só através de tudo isso que esse ministério pode fazer, que esses profetas podem realizar, que esses evangelistas podem realizar, que esses apóstolos podem realizar, que esses pastores podem realizar, que esses mestres podem realizar, tudo para edificação do corpo, tudo para trazer maturidade e equilíbrio, irmão, e estrutura para a igreja, para que outras pessoas também possam ser alcançados por esta graça que nós alcançamos.